pessoal, então eu me chamo Caroline, eu sou analista do contábil e do fiscal aqui na IOB, né, referente ao sistema de contabilidade, ao sistema fiscal. Então eu vou passar aqui algumas coisas importantes para a ECF, para vocês aqui na nossa apresentação de hoje. E depois também eu vou abrir para dúvidas, né, porque aqui é um tira dúvidas, como estamos aí no tema, né, para que vocês possam enviar as dúvidas pertinentes de vocês. Até porque vale ressaltar que a ECF, ela é muito grande em questão de parametrizações, se eu for mostrar todas as configurações. Aqui nós temos diversos tipos de tributação para a ECF. Né? Então, eu posso ter pessoas aqui que são do lucro presumido, do lucro real, imunes e isentas. E cada tipo de tributação tem uma configuração específica. Em uma hora, que é o foco do nosso Tira Dúvidas, não dá para eu passar nos mínimos detalhes todas as configurações para todos os tipos de tributação. É um Tira Dúvidas. Então, eu vou passar algumas coisas aqui que são importantes. E quero que vocês me digam depois, né, quais são as dúvidas específicas de vocês, para os tipos de tributação que vocês tenham, para que a gente possa direcionar mesmo, tirar dúvidas de uma forma que seja proveitoso para quem está participando aqui, né, para vocês poderem enviar realmente o que vocês querem saber e para que eu possa responder vocês também com clareza aí. Aqui, pessoal, então nós estamos no sistema IOB Gestão Contábil. Então, dentro do IOB Gestão Contábil, nós estamos mais especificamente dentro do módulo de contabilidade. Então, meu módulo de contabilidade ele já está aberto aqui. Eu vou, como eu falei, passar algumas informações específicas e logo eu já abro para as dúvidas de vocês. E eu quero reforçar também que nós temos a nossa FAQ de passo a passo. Essa FAQ, ela vai ter, pessoal, o procedimento que precisa ser feito por todas as empresas, independente do seu tipo de tributação. Mas ela também vai ter o processo passo a passo em relação a cada tipo de tributação. E eu já vou mostrar aqui para que vocês possam se localizar. Então, pessoal, aqui nós estamos falando da ECF e os pontos que eu já vou entrar com vocês lá no software, que é toda uma parte que precisa ser conferida por todos os tipos de tributação, independente de qual seja a sua configuração, né? Então, aqui tem alguns pontos específicos que precisam ser conferidos realmente por todas as tributações. E aqui no final, nós trazemos o detalhamento por tipo de tributação. Olha, se você é lucro presumido, a configuração específica para o lucro presumido é essa, e se você não tem ECD para recuperar, você vai ter que gerar o bloco Q registro Q100. Se você é imune ou isenta, a configuração é essa. Se você é do lucro real, as configurações são essas. E aqui também como recupera ECD, ECF e um material também que já traz a relação de vários tipos de erros que vocês podem ter para que vocês consigam se localizar aqui e fazer já um processo de clicar na FAQ, conferir o erro. Então, nós temos aqui no final toda uma questão mais direcionada para todos os tipos de tributação. E lá em cima, como eu mencionei, o processo que é independente do seu tipo de tributação, vocês precisam fazer essas configurações iniciais, ok? Então, vamos voltar ali no sistema para eu mostrar na prática realmente o que a gente precisa fazer. Iniciando aqui pelo cadastro de empresas, a ECF é o envio dos dados do IRPJ e da CSLL, mas vocês precisam ter em mente de que, independente do tipo de tributação, algumas configurações precisam ser feitas no cadastro da empresa, no cadastro do estabelecimento mais especificamente. Aqui no cadastro do estabelecimento, aqui dentro da aba de parâmetros, nós vamos ter algumas configurações específicas na aba fiscal, tributação geral. A ECF ela é uma obrigação acessória gerada pelo módulo contábil. Mas a gente está falando de IRPJ e CSLL, que comumente são tributos calculados lá pelo fiscal, né? Para presumido, por exemplo. Não em todos os casos, porque no caso do lucro real, trimestral ou anual com balanço, balancete de suspensão e redução, vai ser pelo LALUR na contabilidade, né? Mas se for lucro real, receita bruta, ou se for lucro presumido, esses valores estarão no fiscal, então tem toda uma integração. E como as configurações aqui dentro do cadastro do estabelecimento sobre IRPJ e CSLL ficam na aba fiscal,
porque as configurações de contabilidade, elas ficam só no cadastro da empresa, né? A gente não tem configuração de estabelecimento contábil, por isso que fica aqui dentro da aba fiscal, tributação geral. Então, nós precisamos colocar uma coisa que é muito importante aqui, que é o tipo de tributação. Então, se é lucro real, se é trimestral ou se é anual. Se é lucro presumido, o que naturalmente já é trimestral, né? Lucro arbitrado, imune ou isenta, ou se não se aplica. O não se aplica é só para Simples Nacional, que eu coloco não se aplica aqui e preencho a aba de Simples Nacional, mas Simples Nacional não está obrigado a enviar a ECF. Então, para quem é ECF, né, nós não vamos falar aqui de Simples. Mas é muito importante, então, que aqui seja preenchido de acordo com o tipo de empresa de vocês, de acordo com o tipo daquele estabelecimento específico, né? Aqui eu estou fazendo uma demonstração, então eu vou deixar como lucro real trimestral, mas cada um deve seguir a sua configuração. Esse tipo de entidade para o SPED-CF só vai ser aberto se aqui em cima for imune ou isenta. Então, só sendo imune ou isenta é que vai conseguir colocar o tipo de entidade nesse campo abaixo. Sendo qualquer outra tributação, esse campo ele vai ficar nublado. A qualificação da pessoa jurídica, ela precisa ser escolhida entre essa realidade aqui dos códigos já fornecidos, certo? Então, de acordo com o tipo específico da empresa também. Cada estabelecimento precisa conferir certinho qual é o seu tipo. E também a qualificação própria para o SPED-SF. É uma tabela que vem diretamente do Manual de Orientações, né, perante a Receita Federal, e precisa ser colocado também de acordo com a realidade de vocês. Nós precisamos identificar se somos atividade geral ou rural. Isso porque, em diversas configurações dentro da ECF, nós temos distinção de códigos para atividade geral, atividade rural, inclusive no plano referencial. Então, tem contas lá que são de atividades gerais, de atividade rural, e a gente precisa se atentar a isso para sempre colocar correspondente àquela atividade que a empresa, né, o estabelecimento de vocês exerce. Eu vou deixar como atividade geral. E aqui o plano referencial. O plano referencial, pessoal, ele é obrigatório na ECF. Mas ele é obrigatório e ele vai ser utilizado nesse contexto de obrigatoriedade somente quando aquela pessoa jurídica que está entregando a ECF possui ECD do mesmo período para recuperar. Então, a ECD e a ECF, elas estão muito interligadas. O plano referencial ele já poderia ter sido enviado na ECD, para quem estava obrigado, né, e tudo mais. Só que ele não é obrigatório lá na ECD. Então, se eu não fiz na ECD, ou se eu tenho erros, por exemplo, no plano referencial na ECD, isso não vai aparecer para mim lá na ECD, porque lá eu posso enviar de forma facultativa, não é obrigatório para mim. Só que aqui na ECF é obrigatório. E se essa empresa que está entregando a ECF agora entregou a ECD anteriormente, né, até o mês passado, que foi o prazo final da ECD, referente a esse mesmo período da ECF, que então nós estamos falando aqui do ano de 2022, se tem a ECD e vai recuperar essa ECD, eu preciso ter, né, esse plano referencial, tanto configurado aqui, quanto já parametrizado, vinculando as minhas contas contábeis com o plano referencial, porque é no momento da recuperação da ECD dentro da ECF que o plano referencial vai ser utilizado. Então, se for uma empresa de lucro presumido, ou imune ou isenta, que não estava obrigada a entregar a ECD, o plano referencial ele não vai ser obrigatório, porque ele não vai ser utilizado, porque não vai ter a recuperação da ECD. O plano referencial ele é obrigatório na ECF, desde que a empresa tenha tido a obrigatoriedade de entregar a ECD, porque na hora de recuperar a ECD dentro da ECF, que é um processo obrigatório lá dentro do validador, esse processo de recuperação vai ser feito através do vínculo das contas referenciais. Então aqui existe toda uma listagem de vários tipos de planos referenciais que a Receita Federal ela determina, né, também perante as tabelas e todo o manual de orientações lá da ECF. E aqui a gente tem que colocar também, de acordo com a realidade daquela empresa que vocês estiverem configurando. Aqui, por exemplo, eu sou uma empresa de lucro real trimestral de pessoa jurídica em geral. Então, eu sou uma pessoa jurídica em geral do lucro real, diante das configurações que eu estou fazendo nessa tela para o meu estabelecimento, que é uma demonstração aqui para vocês. Cada um de vocês precisa verificar, né, a realidade aí de cada um, certo? Aqui eu só gosto de lembrar, né, que a gente fala ECF, mas aqui embaixo é sobre o emissor de cupom fiscal, não tem nada a ver com a escrituração contábil fiscal, que é a ECF aqui de cima.
tá? Então, são coisas diferentes. A escrituração contábil fiscal do SPED, que é gerada pela contabilidade, são só essas configurações aqui. E aí, nós temos diversas outras abas, mas nós temos os tributos principais que são tratados no ECF, que é a CSLL e o RPJ. Então, aqui dentro, pessoal, alíquotas de tributação. Quem é lucro real precisa preencher aqui. Quem for lucro presumido de regime de competência também precisa preencher por aqui. Só vai uma outra informação para preencher quem aqui for lucro presumido. E aqui, quando é lucro presumido, ele vai ter a informação regime de competência ou regime de caixa. Quando for lucro presumido, regime de competência ou regime de caixa, aqui vai ser aberto, quando for lucro presumido, regime de caixa, aqui vai ser aberto esse campo. Então, quem for regime de caixa, precisa vir aqui manualmente e preencher as alíquotas. As minhas alíquotas já estão preenchidas porque é uma empresa de demonstração. Esse processo aqui, ele só vai ser efetuado realmente se vocês preencherem manualmente. O sistema só vai entender que tem que calcular IRPJ e CSLL, lucro presumido pelo regime de caixa, se vocês tiverem vindo aqui e colocado manualmente as alíquotas. Voltando aqui para o meu lucro real trimestral, ele não vai pedir, né, regime de caixa, só para quem for presumido regime de caixa. Nós sempre, independente do tipo de tributação, temos que preencher os códigos de recolhimento. Sendo lucro real trimestral, ele vai ficar aqui me perguntando, o fechamento do trimestre é pelo fiscal ou pelo contábil? E atenção nesse ponto, sendo lucro real trimestral, é obrigatório que seja pela contabilidade, pelo LALUR. Então, tem que ser feito pela contabilidade. Precisa ser feito pela contabilidade. Então, sendo lucro real trimestral, tem que vir aqui e habilitar que é pelo contábil, LALUR e LAX. E aí vai fazer todo o controle, todo o cálculo pela contabilidade, módulo LALUR e módulo LAX, né? Se tiver adições e exclusões, parte A e parte B, né? Mas tem que lançar o lucro aqui, tem que fazer a apuração dos tributos aqui pelo LALUR e pelo LAX. Ok? Essa configuração aqui do trimestral pelo fiscal, ela existe para o lucro presumido. Porque quando eu for lucro presumido, independente de ser regime de caixa ou competência, a configuração aqui, ela já vai ficar fechada, que é pela escrita fiscal. Porque o lucro presumido não existe apuração pela contabilidade. Então, assim, se vocês utilizarem nosso módulo fiscal, né, aqui do IOB Gestão Contábil, ele já vai calcular por lá as informações e de lá do fiscal ele vai puxar os dados que ele vai levar para o arquivo que vai ser gerado para ECF. Certo? Então, só é trimestral pelo fiscal quando for presumido, tá bom? Eu quero mostrar para vocês também a questão do lucro real anual. Quando é lucro real anual, ele vai abrir a configuração aqui embaixo. Por quê? No lucro real anual, nós temos que a cada mês escolher se eu quero fazer a apuração com base no balanço, balancete de suspensão ou redução, ou com base na estimativa por receita bruta. Então, aqui, recolhimento mensal por estimativa. Significa que a minha empresa de lucro real anual, no mês que foi por estimativa, receita bruta, o cálculo foi feito pelo fiscal. Então, é receita bruta com a receita bruta lá do fiscal e apuração por parte fiscal. Nos meses em que foi recolhimento mensal por balanço, balancete de suspensão e redução, essa empresa de lucro real com balanço, balancete de suspensão e redução, ela calcula as informações pelo LALUR, né? Contabilidade, módulo LALUR e LAX. Então, o LALUR e LAX, ele é utilizado pelo lucro real. Quando for lucro real trimestral e nos meses, se for anual, nos meses em que calcula por balanço, balancete, suspensão e redução, porque a cada mês a empresa pode escolher. Pode até ser que ela calcule o ano inteiro como estimativa receita bruta lá pelo fiscal, ou o ano inteiro, balanço, balancete, suspensão e redução. Mas, aí é uma escolha dela, né? Porque a cada mês, sendo anual, ela escolhe como vai ser feita.
A gente está falando aqui em 2023 sobre RPJ e CSLL de 2022, que vai ser entregue. Então, todos esses valores aqui, eles já foram calculados, já foram preenchidos, já foram pagos, né? Então, vocês precisam ver como que foi feita a situação para colocar. Eu só vou habilitar aqui que é por estimativa ou por balancete se eu trabalhar o ano inteiro só com uma dessas duas opções. Se eu vou querer ficar intercalando ou ter a possibilidade de fazer de uma forma diferente em algum dos meses, eu tenho que colocar para perguntar a cada mês, porque ele vai me perguntar, tá, mas esse mês você vai calcular pelo contábil ou pelo fiscal? É com base na receita bruta ou é com base no balanço, balancete, suspensão, redução? Né? Se for fazer direto já, só pelo LALUR ou só pela receita bruta do fiscal, já habilita. Se quer fazer cada mês com o que for compensar mais, pode pedir para perguntar a cada mês. Então, eu vou seguir aqui também, no caso dos códigos de recolhimento, precisa colocar, né, quando é anual, os de estimativa mensal. E no caso dos das configurações trimestrais, ele abre também essas outras informações, se vai antecipar mensalmente, se vai calcular adicional, se tem cotas, mas aqui são coisas mais para o lado do fiscal, que não vai levar para ECF, essas configurações não vão influenciar nas parametrizações que a gente tem para ECF, tá bom? Então é isso, pessoal. No cadastro do estabelecimento, parâmetros fiscal tributação, temos que configurar a aba geral e a aba de CSLL e RPJ de acordo com a realidade da nossa empresa, tá? E aí, no cadastro do estabelecimento, é onde também nós vamos colocar os dados de quem vai assinar o arquivo. Na ECF, perante a legislação, é obrigatório 2 assinaturas. Uma por parte do contabilista, do contador, e outra por parte do representante da pessoa jurídica. Mesma regra do ECD, tá? Obrigatório 2 assinaturas, uma do contador, que tem que ser pessoa física, e uma por parte de quem for responsável pela pessoa jurídica, que pode ser um CNPJ da própria pessoa jurídica, pode ser um sócio, um diretor, ou pode ser até o contador como procurador dessa pessoa jurídica. O que vocês precisam entender é que os dados de quem vai assinar lá no final da ECF, né, responder por todas essas informações que estão enviando, precisa ir os dados dessa pessoa no registro 0930, que são os dados dos signatários. E para o sistema levar os dados dessas pessoas corretamente para esse registro, eu preciso preencher aqui, no cadastro do estabelecimento, aba representante, eu tenho que preencher os dados de quem vai assinar como representante da pessoa jurídica. Então, eu preciso colocar aqui qual é o nome dessa pessoa jurídica, seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, pode ser o contador, como eu falei, como procurador, eu tenho que colocar aqui. Todos os dados precisam ser preenchidos de acordo com a realidade daquela pessoa que vai assinar como representante, e a qualificação é muito importante, porque, vamos supor, é o contador como procurador, então eu tenho que pôr que é procurador, né? Assim como precisa ter permissão lá na procuração dele, né, no portal do ECAC precisa estar atualizado, que vai assinar e a ICF e tudo mais. Esse código aqui de qualificação é muito importante, porque pode ser o diretor, administrador, gestor, judicial, liquidante, então tem vários códigos aqui que podem ser utilizados e o cadastro precisa corresponder com a realidade de quem vai assinar como representante. O contador, que é a assinatura mais importante, é aqui na aba de responsáveis. Quem é o responsável para o estabelecimento? É aqui que a gente seleciona. Então, se eu já tenho esse contador cadastrado, eu clico na seta e seleciono o contador que vai assinar. Ou então eu clico aqui em novo e vou criar um novo cadastro, né? Eu coloco um novo código que eu ainda não tenha e vou colocar todos os dados aqui referente a esse contador, todos os dados precisam ser preenchidos, principalmente os que estão em negrito, que são obrigatórios, né? Precisam estar atualizados. Sendo o contador, precisa colocar aqui que é contador, o número do CRC, o estado de emissão. Então, esses dados, eles vão lá para os dados do signatário, registro 0930, né? Para que a gente consiga, depois que essas pessoas assinem lá a ECF no final, ok? Então, são os mesmos locais de onde o sistema puxa os signatários lá da ECD. Então, se vocês já entregaram a ECD, por exemplo, é para esses dados já estarem corretos. Mas confiram, né? Se aqui na ECF está certinho, se é isso mesmo, se não precisa mudar, ok? No cadastro do estabelecimento é isso. E aí nós temos no cadastro da empresa uma situação só para quem é lucro presumido.
Aqui na parte de parâmetros do sistema contábil, nós temos essa parte de livro caixa. E aí é uma situação só para quem é lucro presumido, que não tem ECD para recuperar. Então, se não entregou ECD, não vai ter ECD para recuperar, não vai ter os dados contábeis, precisa enviar o bloco Q, que é o demonstrativo do livro caixa, mais especificamente o registro Q100. E esse registro é um registro que não dá para a gente colocar manualmente no validador, não dá para editar lá, tem que ser importado, então tem que vir pronto de algum local. Aqui do sistema, se for essa situação, já vai vir pronto, né? E aí aqui a gente tem que colocar qual é o número da conta analítica de caixa e como que vai ser feita a emissão do livro caixa. Se vai ser feito com base na movimentação dessa conta específica de caixa ou com base nos lotes de caixa, onde, se eu faço lançamentos aqui por lote do sistema, o lote que é para sair no meu livro caixa, eu sempre vou marcar como lote de caixa. Aí todos os lançamentos daquele lote, ele vai mostrar no livro caixa, se eu pedir para o livro caixa ser com base nos lotes de caixa. Se eu deixar aqui com base na movimentação, ele vai pegar todos os lançamentos que tenham essa conta, ou em débito ou em crédito, e vai demonstrar lá. Reconhecer como as entradas e saídas do livro caixa. Mas isso aqui, lembrando, é uma especificação só para quem é lucro presumido e não tem ECD para recuperar. Um ponto importante aqui para o lucro presumido também, pessoal, nos módulos, na tela de na escrituração contábil fiscal, na parte de parâmetros, na verdade, aqui dentro, a gente, independente do tipo de tributação, né, também, a gente precisa fazer os parâmetros do ano de entrega para aquela pessoa jurídica. E quando for lucro presumido, vou mudar aqui para lucro presumido. Quando for lucro presumido, ou imune ou isenta, nós precisamos indicar se tem ou não a ECD do mesmo período para recuperar. E não é um campo que vai falar, você tem ECD para recuperar sim ou não. O campo que indica se vai ter ECD para recuperar sim ou não é esse campo aqui de tipo de escrituração. E o tipo de escrituração, eu tenho que colocar. Se eu tenho a ECD para recuperar e lá no validador eu vou, né, fazer essa recuperação, mas para ele entender que eu vou recuperar, eu tenho que colocar o tipo de escrituração como contábil. Porque eu preciso colocar aqui como contábil para entender que eu tenho a escrituração contábil, eu já entreguei a ECD, eu estava obrigada, eu entreguei, e consequentemente eu tenho que recuperar essa ECD dentro da ECF. É obrigatório, quem entregou o ECD de forma obrigatória precisa recuperar obrigatoriamente essa ECD dentro da ECF. E não, Carol, mas eu sou, né, na verdade, uma empresa de lucro presumido que não estava obrigada a entregar a ECD e consequentemente não entreguei. Se você é um presumido ou uma imune ou uma isenta que não estava na obrigatoriedade da ECD, então vocês vão colocar aqui livro caixa. O livro caixa, ele vai indicar que essa empresa não tem ECD para recuperar. Não adianta a gente colocar aqui livro caixa só para não ter que recuperar ECD se eu estava obrigado a enviar, porque tem a ECD no sistema da Receita Federal, ela vai cobrar que você recupere isso, tá? A questão é, se é lucro presumido e está aqui como livro caixa, ele vai fazer a geração daquele registro Q que eu falei. Se for imune ou isenta aqui como livro caixa, não tem a geração do livro caixa, do bloco Q, registro Q100. É só para reconhecer, no caso de imune e isenta, que não tem a ECD para recuperar. Mas, sendo uma empresa de lucro presumido, tem que enviar o Q100. Aí precisa daquela configuração que eu acabei de mostrar lá no cadastro da empresa, tá bom? E dá para visualizar, né, aqui nos relatórios, nos contábeis, o relatório livro caixa também para ver o que vai ser gerado nesse bloco Q100 e nesse registro Q100 e tudo mais. Esse é um processo importante aqui, é esse tipo de escrituração que define se vai cobrar a recuperação da ECD lá na frente ou não, né? Não é nenhum campo falando, entreguei a ECD, sim ou não. É aqui dentro. Livro caixa significa que não estava obrigado a entregar ECD e não tem para recuperar. E se for contábil, significa que estava obrigado a entregar a ECD e também vai ser obrigado a recuperar lá dentro do validador. Então, aqui são alguns pontos importantes. Antes de eu abrir para as dúvidas, pessoal, só quero reforçar o caso do plano referencial. Então, aqui no plano de contas, a gente tem, né, o campo do plano de contas referencial da ECF.
E esse plano referencial, lembrando, para quem tiver ECD para recuperar, no caso de lucro real, é obrigatório a recuperação do ECD para todo mundo. Só que presumido imune e isenta, nem todas as empresas pode ser que estava obrigado. E aí precisa fazer esse vínculo só quem vai ter a ECD para recuperar. Nós temos no menu módulos, SPED, plano referencial, a vinculação automática, mas o que eu quero mostrar para você, enfatizar aqui para vocês, na verdade, é o seguinte. A vinculação automática, ela não faz toda a vinculação necessária para vocês e isenta a responsabilidade de ter que conferir, tá? A vinculação automática é só um facilitador do início de uma vinculação. Porque ele vincula, quando a gente clica aqui em OK, só as contas óbvias. Ele vincula caixa com caixa, banco com banco. Pela descrição, ele vincula essas contas muito óbvias e específicas. Então, como a obrigatoriedade de vínculo é para as contas analíticas que possuem saldo ou movimentação, ele não vai vincular todas, porque ele não está olhando para saldo ou movimentação. A vinculação automática está olhando para a descrição da conta, independente se ela tem saldo ou não. Então, ele vai ter vinculado só algumas contas para você. E aqui dá para a gente conferir no relatório, pegando todas as contas, dá para conferir o plano de contas e aqui na frente as que têm plano referencial. E, consequentemente, vão ter várias contas que não vão ter o referencial, porque não tem essa questão da descrição, como eu falei. E aí a gente precisa olhar outros relatórios que tenham as contas que têm saldo ou movimentação, para vir aqui nessas contas e fazer o vínculo. Uma forma fácil de vocês identificarem quais são essas contas também, é que na própria tela de geração da ECF, nós temos aqui esse botão de validar, e quando a gente valida, se tiver alguma conta que tem saldo ou movimentação e que ainda não está vinculada, ele mostra, ó, como é o meu caso. E aí ele vai falar, ó, essas contas aqui todas precisam de referencial, mas não estão referenciadas. Então, para eu não ter que ficar vinculando um monte de conta aqui, que eu nem sei se precisa ou não, eu posso vir só vincular as que ele pede direto nesse botão validar, né? Se ele validar e não falar nada sobre contas que faltam referencial, é porque já está tudo referenciado, tá certinho, não precisa se preocupar com isso. Ok? Mas essa conta eu tenho movimentação e não está vinculada. Então eu clico aqui em alterar e ele já vai vir direto para cá. É só eu abrir o plano referencial e localizar aqui qual é a conta correspondente. E eu sempre tenho que olhar na descrição se está como atividade geral ou atividade rural no finalzinho do nome, para não fazer vínculo errado. Então é muito importante aí que vocês façam, né, esse vínculo. Esse vínculo ele é responsabilidade do contador, né? Não é responsabilidade aqui do sistema, porque é o contador que conhece o plano de contas e a contabilidade daquela empresa e tem que saber qual conta referencia com qual. Nós disponibilizamos aqui o plano referencial atualizado de acordo com a Receita Federal. Quem faz o vínculo são vocês. O contador que precisa fazer, o analista que mexe, que conhece, porque precisa conhecer a realidade da empresa e fazer o vínculo. Nós explicamos como é feito, por onde você pode fazer, as formas fáceis de fazer aqui, mas nunca vamos falar para vocês qual conta vincular com qual. Essa possibilidade, não existe nem a possibilidade, né, por nós não conhecermos as especificações de cada uma das empresas. Bom, pessoal, tudo que eu comentei aqui é importante para todos os tipos de tributação, né? Como eu falei, existem várias questões específicas por tipo de tributação. Então, eu estou abrindo agora para vocês enviarem as dúvidas de vocês. Eu não sei aqui quais são todos os tipos de tributação que vocês têm, se vocês têm algum ponto específico, né? Não dá para eu passar, por exemplo, Carol, me explica tudo que uma empresa de lucro real tem que fazer. Impossível, eu precisaria de 5 horas para passar todo o passo a passo de uma empresa de lucro real. Então eu quero saber de vocês as dúvidas que vocês têm pontualmente sobre os tipos de tributação, ou de repente alguma questão que vocês já estão enfrentando. E aí vocês me passam aqui no chat, já tem uma questão da Mary Ellen, eu já vou ler. E os demais, né, também podem ir enviando aí, que eu vou demonstrando no sistema, tirando as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Participem aí comigo no bate-papo. Então, eu vou ler, porque pode ser uma dúvida dos demais, né? Ó. Ela vai precisar retificar uma ECF de um ano anterior. E ela gostaria de saber se as informações desse registro, que é o P150, elas são geradas pelo arquivo da ECF ou são carregadas pela recuperação da ECD.
Porque no caso do balanço e DRE da ECD, ela vai precisar corrigir pelos lançamentos extemporâneos devido à dificuldade de retificar. Eu vou até explicar essa dificuldade de retificar ECD, porque na ECD não existe retificação, né? E a gente confunde muito isso. Já vou explicar isso e sua dúvida também. Sendo assim, ela irá alterar as informações direto no validador. Não recomendo você alterar as informações diretamente no validador, porque o sistema ele precisa estar de acordo, porque qualquer ano que você for gerar depois, que precise de dados dos anos anteriores, ele vai estar em desacordo. Então, assim, dificuldade em retificar a ECD. Uma coisa que vocês precisam entender é que não existe retificação da ECD. A retificação em 5 anos, em até 5 anos, entreguei e tenho 5 anos para retificar, é só para as obrigações acessórias que são, pessoal, de cunho tributário. A ECF, por mais que ela seja gerada pela contabilidade, ela é tributária, porque ela está falando de 2 tributos, imposto de renda e contribuição social. Um imposto e uma contribuição, tributos. E aí as EFDs, EFD de CMS-PI, EFD de contribuições, que é PIS e COFINS, EFD REINF, todas essas, elas são de cunho tributário também, fala sobre impostos ali, né? E tudo que é cunho tributário, a gente tem até 5 anos para retificar. É o caso da ECD, você vai conseguir, da ECF, perdão, você vai conseguir retificar normalmente. Já te respondo sobre o P150, mas sobre retificar a ECD. Não existe retificação na ECD. Na ECD, a gente tem o que nós chamamos de substituição da ECD, que só pode ser feita durante 1 ano. Então, no ano em que nós estamos aqui, nós só podemos retificar a ECD que foi entregue da última vez. Então, a gente já está, como acabou o período de entrega da ECD no final do mês passado, nós já estamos no período de entrega da ECD dos dados de 2023. Então, eu só posso retificar a última ECD que foi entregue, que é de 2022. Ano que vem, quando chegar o prazo final de entrega da ECD, ele vai encerrar a possibilidade de eu substituir a ECD de 2022 e vai começar o prazo para eu substituir só a ECD de 2023. Tanto que até o último dia do mês passado, a gente podia substituir a ECD só até a de 2021. Acabou o prazo. Agora a gente pode substituir de 2022. Então, sempre, né? No ano, nós podemos retificar a ECD imediatamente, substituir, perdão, a ECD imediatamente anterior. É difícil essa questão, realmente a gente usava retificar para tudo, mas a ECD não pode retificar. E tudo que a gente precisa mudar na ECD é dessa forma mesmo, Mary. Você tem que mudar através de lançamentos extemporâneos e substituir a ECD se for desse último ano. Você pode substituir a ECD de 2022, por exemplo. Então, a ECD é só substituição durante 1 ano, tá? A ECF, ela pode ser retificada, independente do período, em até 5 anos depois, ok? O P150, no caso aqui da ECF, ele é gerado totalmente por dados da ECF mesmo. Os blocos que são recuperados da ECD é o bloco C, o bloco E, o bloco K. O bloco J é o plano referencial, ele até traz da ECD, mas ele existe na ECF também, o bloco J. Então, o que acontece? No caso do P150, essas informações ela pode até divergir com o que vem recuperado da ECD, porque às vezes em caso de lucro presumido acontece muito. Recupera a ECD e foi uma ECD que fez uma única apuração de lucro ou prejuízo no final do ano. Essa empresa de lucro presumido, ela deveria ter feito 4 apurações de lucro ou prejuízo, porque o presumido é trimestral. Então, ele traz da ECD uma informação lá no bloco C, E e no K, de uma informação presumido anual, e no P, ele traz trimestral, porque o P ele vem diretamente dos valores de apuração dos impostos mesmo, né? Então, são coisas que são diferentes, tá? O bloco P, ele vai ser gerado de forma trimestral, a DRE e o balanço, né, no P100, diretamente com as informações que vêm da ECF mesmo. A Mary pergunta aqui também, né, mas se eu gerar o arquivo de retificação da ECF pelo sistema, irei precisar reapurar os tributos, o que poderá gerar erros conforme já nos informaram, né? ECF, preciso retificar, é a de 2019, tá? Se você precisa retificar a ECF de 2019, a orientação é que você retifique também a de 2020, 2021 e 2022.
Quando a gente retifica uma ECF, gente, a gente precisa retificar todas as ECF. Aliás, quando a gente retifica uma ECF anterior, a gente precisa retificar todas as que vêm as posteriores. Tá? Então, sim, vai ter que recalcular os tributos, né? E ir retificando, sim. E na ECD, para que isso fique em conformidade, fazer todos os lançamentos extemporâneos necessários. Todos como lançamentos extemporâneos mesmo, para o banco de dados do sistema ficar certinho. Essa é a nossa orientação. Deu para entender, Mary, essa questão de substituição do ECD, a questão de retificação, para que só o que é cunho tributário? Se você puder me retornar aí, agradeço. Tem uma questão da Rosana também, eu já vou ler aqui. Por nada, Mary, obrigada a você pela interação. Se tiver mais alguma coisa, é só enviar. Vou ler aqui a da Rosana, pessoal. É totalmente manual, tá, Rosana? Ó, a Rosana me pergunta sobre imune e isenta. Então, ela tem uma empresa que é imune ou isenta, né? E aí, a dúvida dela é em relação a doar dentro dos parâmetros. Aqui nos parâmetros, vamos aqui, ó, para eu mostrar para vocês. Nós temos, só quando a empresa é imune ou isenta, deixa eu pôr aqui 2022, e colocar como imune. Ó, então já até estava aqui imune, que foi a última configuração que eu gravei, e ela vem a doar, né? A Rosana, então, ela me pergunta, dentro dos parâmetros, eu preciso preencher manualmente ou o sistema puxa da contabilidade com base na vinculação do plano referencial? A doar nada tem a ver com o plano referencial, bom? Não vai puxar nada, nunca. A doar é totalmente manual mesmo. Então, eu preciso fazer esse preenchimento manualmente, sendo imune ou sendo isenta, tá? Manualmente por aqui. Não existe no manual de orientações da ECF nenhum vínculo entre a doar e o plano referencial. Por isso é totalmente manual. Bom, você pode até consultar, de repente, outros relatórios e vir preencher aqui. Mas o sistema nunca vai trazer de forma automática. Tudo bem, Rosana? Por nada. Bom, pessoal, por enquanto foram só essas dúvidas que eu recebi aqui das meninas, né, da Mary Ellen e da Rosana. A Jump Contabilidade já mandou mais uma questão aqui, eu vou conferir já. Vamos lá. É uma questão importante até que ele questiona aqui. Eu vou abrir o meu validador para poder explicar para você melhor, tá? Então, o Jump Contabilidade questiona o seguinte. E sim, eu consigo te ajudar, né? Ele disse que não sabe se eu vou conseguir ajudar, mas creio que eu consiga. Ele está subindo o arquivo da ECF pro validador sem erros. Só que, quando ele recupera o arquivo da ECD e faz esse cruzamento de ECD com ECF, que aí tem a recuperação do plano referencial e tudo mais, fica acusando erro nas contas, falando que tem contas que não tem plano referencial, mesmo as contas já estando todas referenciadas e corretas. Só me responde, por favor, Jump, isso na verdade você não colocou aqui. Esses erros, eles só aparecem depois que vocês recuperam a ECD. Que aí, isso, perfeito. Então tá, o que acontece, pessoal? A gente tem que ter feito todo o plano referencial certinho, agora na entrega da ECF, né? Por quê? Lá na ECD, como eu comentei com vocês, o plano referencial não era obrigatório, então ele não é validado lá. Então pode ser que tenha ido com erros, conta realmente faltando o vínculo com o plano referencial, ou de repente alguma conta que existia no passado e não existe mais esse ano, porque a Receita Federal, ela muda o plano referencial, ela exclui contas, ela inclui contas, então todo ano a gente tem que rever o plano referencial. Então você tendo certeza que na ECF desse ano, o plano referencial realmente está corretinho lá com o plano de contas, vocês precisam fazer o seguinte. Aqui eu já tenho uma ECF, tá? Eu vou abrir ela. E o que acontece? Então, a gente vai vir aqui, importar, e vamos importar a nossa ECF que foi gerada pelo sistema. Beleza. Depois disso, a gente tem que recuperar a ECD. Eu, infelizmente, como só tenho uma base de teste, não consigo simular essa recuperação da ECD para vocês. Mas acompanhem a minha linha de raciocínio. Depois da recuperação da ECD, o plano referencial da ECF vai ser substituído pelo plano referencial que estava lá na ECD, que não era obrigatório, que pode ter erros que não foram pegos lá na ECD, né? Então isso até é uma coisa ruim mesmo, vamos dizer assim, porque a gente tem o trabalho e tem a obrigatoriedade só aqui na ECF, mas quando a gente recupera a ECD, o plano referencial é substituído pelo que vem na ECD. Então o que a gente recomenda?
importa, né, a ECF, valida, ok? E recupera a ECD. Depois que recuperou a ECD, é o procedimento que eu vou pedir para você fazer, tá? O pessoal aí da Jump Contabilidade. Vocês vão vir aqui e importar de novo a ECF. Aí vocês vão localizar o arquivo certinho, né? Só que vocês vão importar somente o bloco J. Então, vocês vão colocar aqui, ó, sobrescrever só o bloco J. Por quê? Porque é o plano de contas e o mapeamento referencial. E aí, vocês vão dar um OK e vão fazer esse processo aqui. Depois vão validar. Porque o que acontece? Se seu plano referencial, vocês conseguem me confirmar que ele está correto na ECF, a gente vai trazer de novo o plano referencial que está na ECF, que é o bloco J. A gente vai desconsiderar o plano referencial que ele está trazendo da ECD e vai trazer o plano referencial só o que está aqui no bloco J da ECF, que é aquele que a gente tem certeza que está certinho, tá bom? Então, a gente precisa sobrescrever só o bloco J depois que eu já importei depois que eu já recuperei a minha ECD. E aí eu vou pedir para você validar depois, né, novamente, e conferir se esses erros foram sanados. Você tem erros só depois de recuperar a ECD, porque o plano referencial da ECD está divergente. Mas aí importa a ECF de novo, importa a ECF de novo, sobrescreve só o bloco J e valida. É para corrigir os seus erros. Te ajudei, me informa aí se ficou claro o que eu comentei, né? Se você quer que eu comente novamente mais algum ponto. Por nada, tá? Muito obrigada a vocês. Que bom que ficou claro. Obrigada a vocês pela interação. Muito obrigada, Kelly, muito obrigada. Que bom que eu pude ajudar aí vocês nas configurações. Que bom, fico muito feliz mesmo em poder ajudar. A ECF geração passo a passo. Aqui nós temos, primeiro, todas as configurações iniciais que precisam ser conferidas independente do tipo de tributação, tá? Então, a gente está explicando para vocês o que é ponto a ponto. E lá no finalzinho, depois dessas configurações específicas, a gente explica o que gera para cada tipo de tributação. Então, qual é o passo a passo que o lucro presumido tem que gerar, imunes isentas, se for lucro real, né? Aqui a gente também tem um material de como recupera a ECD e a ECF dentro do validador, para correção de erros. Então, tem vários materiais aqui que vão ajudar vocês. Uma coisinha dentro do software também, é um ponto que eu gostaria de mostrar, na tela de geração, abrir a ECD, a gente fala tanto ECD, ECF, tudo junto, uma puxa a outra, né? Na tela de geração da ECF, aqui no botão ajuda, nós temos o seguinte, tanto para ECD quanto para ECF. Na tela de geração, se a gente abrir aqui o menu ajuda, nós temos uma relação de todos os registros da ECF. A gente tem na ECD também, como eu comentei, tá? Ó, então aqui, todos os registros da ECD. Clicando em cada um, eu vou conseguir ver de onde o sistema puxa as informações para levar para cada registro. Ou que o sistema já gera automaticamente, ou não. Então, quando vocês tiverem erro no validador, que for um erro sobre algum registro específico, que ele mostra lá o número do registro, dá para vocês virem aqui nessa parte da geração, lá no botãozinho ajuda, e abrir o número daquele registro. E ele vai mostrar de onde vem, de onde ele puxa. Bom, até aquela questão da Mary Ellen, olha, ele explica, né, que ele vem as informações aqui da própria ECF, da DRE, sobre o período de apuração dos tributos. Ele explica, tá, pessoal? Então, é um ótimo auxiliar nosso aqui para ajudar certinho, né? A gente consegue abrir registro por registro e ele vai mostrando de onde ele puxa, por quê. Então, é bem bacana aí o nosso F1 para auxiliar vocês também, fora a FAQ que a gente tem, né, desse passo a passo que eu comentei e vários outros pontos aí, né? A FAQ é importante e o ajuda também muito. Ajuda bastante, realmente, o botãozinho ali de ajuda. E desejo uma boa sorte para todos vocês nessa entrega, que vocês consigam entregar, que os nossos materiais possam ajudar vocês nesse processo, a sanar as dúvidas de vocês, auxiliar vocês no passo a passo, que vocês tenham uma boa entrega, sem erros, façam a entrega com sucesso. Também não deixem para a última hora, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas pode dar algum erro no final que a gente nem imagina e que a correção seja muito detalhada, um por um, às vezes manualmente. Então, sempre bom a gente fazer com antecedência para não ser pego desprevenido ou ficar sem tempo hábil ali
Lembrando que até o último dia útil do mês de julho, a entrega, né? A ECF não foi prorrogada. A gente está com essa entrega aí sendo feita um mês agora mesmo depois da ECD, não mais 2 meses, né? Como era de costume, não tinha nada na legislação falando, né? Agora é um mês, né? Não foi prorrogado, então vamos ficar muito alertas aí, atentos em relação a isso. Deixa eu ver uma última questão que chegou aqui do Jump Contabilidade. Para as imunes isentas, o preenchimento dentro do sistema, ele é totalmente manual. Se a gente tem movimentação dentro do sistema, isso não vai fazer com que as informações vá para o bloco U. Se é uma empresa imune ou isenta, eu vou mudar a minha configuração aqui. Lucro presumido, aí é bloco P, né? E bloco U, imunes isentas. Beleza. Para o imunes isentas, ó, lá no cadastro do estabelecimento, deixa eu mudar minha configuração, porque para eu mostrar para você eu preciso estar como imune isenta. Aqui em parâmetros, fiscal, tributação geral, eu vou colocar como imune. Tanto imune ou isenta, a configuração vai ser a mesma. A gente tem que colocar o tipo de entidade, né? Tudo. Mudar o plano referencial certinho. Vou gravar e vou mostrar para você. Então, aqui, quando a gente é do lucro presumido, imunes isentas, nós temos que fazer o preenchimento dessa tela aqui. É um preenchimento totalmente manual, que independe de nós termos movimentação na contabilidade ou não. Então, a movimentação que você precisa me confirmar se você tem Jump contabilidade é se vocês preencheram aqui. Cálculo do RPJ e CSLL. Claro que antes dos parâmetros da contabilidade tem que estar igual os parâmetros aqui, imune, se eu tenho ou não ECD para recuperar. E aqui eu preciso falar atividade tributada para imune isenta. Eu tenho alguma atividade? É anual, é trimestral, é desobrigada? Então, se você tem valores de CSLL e RPJ, é trimestral ou anual? Se não tiver, aí é desobrigada e realmente o bloco U ele vai zerado, né? Então, talvez tenha que ver a configuração aqui. Ah, não, Carol, eu tenho e é trimestral, por exemplo. Ok? Então, eu vou colocar aqui. O meu já está gravado assim, né? Por isso ele não me habilitou o botão de gravar, porque já está dessa forma. E aí, eu vou lá no modo de imunes isentas, cálculo de RPJ e CSLL. E o preenchimento, ele é feito aqui de forma manual, né? Então, eu vou pôr aqui, ó, para 2022... Como é trimestral, se fosse anual, ele traria mês a mês, né? E aí eu preciso colocar aqui, trimestre por trimestre, os valores manualmente. Aqui eu já tinha preenchido manualmente, por isso ele está trazendo, né? Mas eu preciso colocar manualmente, trimestre por trimestre, os valores. Se eu tenho informações na contabilidade ou no fiscal, ele não vai puxar nada automaticamente para o bloco U. O bloco U, ele só é gerado se eu tenho informações nessa tela. Eu tenho que fazer o preenchimento manual tanto para RPJ quanto para CSLL. Então, eu clico em novo, CSLL, coloco o período do ano também, e ele vai trazer aqui, para eu colocar os valores manualmente nessa tela. Então, o bloco U, ele só é gerado se eu coloco as informações aqui. O bloco P, ele só vai ser gerado se você usa o nosso módulo fiscal. Todos os valores de IRPJ e CSLL para lucro presumido, ele só vai ser gerado se esses tributos eles foram calculados no fiscal. Se eles não foram calculados no fiscal, aliás, se vocês não usam o nosso modo fiscal, ele vai ser levado de forma zerada mesmo para o validador, e aí os valores de IRPJ e CSLL precisam ser preenchidos manualmente pelo validador. Para lucro presumido, ou a gente leva automaticamente, ou eu preciso ir no validador e preencher manualmente lá. Para quem não usa o nosso modo fiscal, a gente não tem uma tela para preencher manualmente na contabilidade, pelo menos até o momento. Eu sanei a sua questão, Jump, se você puder me confirmar aí, por favor, agradeço. Sim, a Maria do Carmo questiona aqui, posso verificar as inconsistências do cruzamento entre ECD e ECF no sistema auditor fiscal do IOB? IOB é auditor eletrônico SPED. Ele não é específico de auditor fiscal, né? Ele faz o processo de auditar todo e qualquer arquivo do SPED. Então, você consegue cruzar ECD com ECF, você consegue cruzar ECF com EFD, você consegue cruzar aí com várias informações. Se você tem o IOB auditor, você consegue sim fazer esses cruzamentos. Bom, Maria do Carmo?
Você só precisa deixar a ECD e a ECF do mesmo período dentro de uma pastinha zipada. E aí depois na parte de cruzamentos aqui do auditor, você precisa selecionar aquela pastinha zipada que ele vai cruzar os arquivos que estão dentro dessa pasta. Então dá para cruzar ECD com ECF, ele vai mostrar as inconsistências que mostra no validador também, vai te dar a base legal ali do porquê você tem que corrigir essas inconsistências, esses erros, bom? E obrigada pelo retorno aí, Jump, de que é isso mesmo, de que tá certinho. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.